Bom, o Nelson Piquet, né, eu acho que muita gente não sabe, mas esse cidadão, Nelson Piquet, ele já foi campeão, já foi tricampeão de Fórmula 1. Vamos ver o que ele falou aí. Tem um vídeo dele aí que percorreu o mundo também. O Ministério Público Federal pediu a abertura de um inquérito policial contra Nelson Piquet por declarações antidemocráticas do ex-piloto sobre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o processo eleitoral brasileiro. O MPF pediu que Piquet seja investigado sobre possível incitações públicas a crime, bem como a animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos. Olha com quem eu tô aqui, ó, esse grande campeão, Nelson Piquet. E aí, Nelson? Tudo em paz. Vamos botar esse Lula, filha de uma pra fora disso. É isso aí. Um abraço. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. E o Lula lá no cemitério, filha de uma O pedido de abertura de inquérito se deu após o Ministério Público ter recebido uma representação com a gravação de Piquet. Para o MPF, as declarações do ex-piloto apresentam não se limitar às meras expressões de opinião a respeito do governo eleito, mas como formas concretas de incitação dirigidas à população em geral. A diretora do Flamengo, Ângela Machado, também está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que abriu um inquérito policial após ela fazer postagens em sua rede social. O post foi feito após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na eleição, que comparava os nordestinos com carrapatos, criticando o bom desempenho do petista na região. Em nota, a Polícia Civil anunciou a abertura de investigação e afirmou que chamará a Ângela para prestar depoimento. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância também está investigando o caso e ouvirá a dirigente. Bom, eu também não posso deixar passar batido esse tema aqui. Então, mas só que vai ser bem rapidinho, depois os colegas vão ter 1 minuto, porque a gente já está em cima do horário. Eu tenho 2 casais, 2 meninas e 2 meninos. Os meus mais moços são os 2 meninos, o Gustavo, de 22 anos, e o Luiz Eduardo, de 20 anos. Nasceram nos anos, lá em 2000, 2001, 2002, eles nasceram. Ayrton Senna morreu em 94. Por isso que Ayrton Senna é Ayrton Senna, né? Pronto, não precisa falar mais nada. Alexandre, por favor. Olha, descabido também, né? Acho que a gente tem que respeitar. Acho que uma coisa é discordar, uma coisa é não ter votado no Lula, outra coisa é falar isso aí. A gente inflama ainda mais o cenário e é descabido também. Alexandre, só pra... É que a gente fica tão indignado. Eu quis dizer, eu acabei não dizendo que o Ayrton Senna morreu em 94, né? E os meus meninos conhecem, sabem da história, sabem quem foi Ayrton Senna. Eu sei, foi um grande esportista, agora, além de um grande ser humano, por tudo aí, que a gente ouve falar dele, né? Tanto que ainda hoje existe o Instituto Ayrton Senna. Acho que tem coisas que acho que até pensar é ruim, falar pior ainda, né? Então tem que ter cuidado. Uma coisa é eu não ter votado no Lula, outra coisa é falar para que esteja no cemitério, seja o Lula ou algum apoiador dele. A gente tem que respeitar. Foi de uma infelicidade brutal. Samuel, 1 minuto, por favor. Você tem todo o direito de não concordar, antagonizar, divergir, criticar o presidente eleito Lula. Mas a postura de Nelson Piquet está muito longe de um campeão mundial. Ele que representou, num passado de glória, a alegria de milhões de brasileiros, tornando-se o melhor piloto de Fórmula 1 no ano ao qual ele foi campeão, agir de uma forma tão vil, sorrateira. É lamentável a postura de um campeão mundial como Nelson Piquet. Mancha toda a sua biografia. Jurar de morte ou desejar a morte ao presidente eleito democraticamente pelo mesmo povo que o admira, é uma situação deplorável. Eu espero que ele possa rever seu conceito o quanto antes e respeitar seus poucos cabelos brancos. É lamentável você desejar a morte de alguém. E ele que foi campeão mundial de Fórmula 1. É algo que não dá, e vai querer, vai para manifestação, vai falar o que não deve, celular está aí, vai pegar um processo.
MPF vai entrar com processo, aí depois vão querer pedir desculpa e tá aí, vai pagar preço. Agora, o Flamengo, campeão da Libertadores, e não dá uma nota sobre essa mulher e não expulsa ela do clube, pelo amor de Deus. Ela vem dizer, olha, vem dizer onde se mata o gado, né, morre o carrapato, né? Mais ou menos assim. E critica os nordestinos. É algo que é lamentável, esse tipo de provocação. 1 minuto, Herbert, por favor. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser nordestino, eu tenho orgulho de ser paraibano e tenho mais orgulho ainda de ser nortista e de Rondônia hoje. Terra essa que me abraçou. Agora, o que nós não podemos permitir, e Zezinho foi muito feliz na fala dele com relação à diretora do Flamengo, né, quando ela faz uma fala de xenofobia. Ela tem que responder sim pelos crimes dela, né, igual muitos torcedores hoje estavam nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e TikTok pedindo desculpa a Gaviões da Fiel. É preciso que essa senhora venha a público pedir desculpa a nós nordestinos. E com relação ao Nelson Piquet, Nelson, é só o tempo de eu chegar em João Pessoa para o baú que eu tenho guardado na casa da minha mãe, com todos os carrinhos que eu tinha de coleção, que tem lá Parmalat, Olivetti, Camel, a camisa sua, Nelson Piquet, para eu poder tocar fogo. E em respeito à sua memória e à memória dos seus filhos, eu não vou tornar isso nem público. Sabe por quê? Porque eu tenho um orgulho de ser nordestino e defendo e vou morrer defendendo o Estado Democrático de Direito. E quando o meu filho, que é autista, grau leve, hoje, graças aos tratamentos e aos médicos e à equipe médica que o acompanha, e à escola que o trata tão bem, meu filho olhar para mim, quando eu tiver mais velho, dizer: pai, eu sinto orgulho do senhor, porque o senhor lutou pela democracia brasileira e pelo Estado Democrático de Direito e pela liberdade de expressão e a consciência de classe.